Declaro aberta a presente reunião. Informo aos parlamentares e a todos os presentes que essa reunião se realizará de forma presencial e via web, através do aplicativo Zoom, ao vivo pela internet do site da Câmara e na página da comissão no endereço cd.leg.cetasp. E para perguntas interativas no endereço cdleg.br@edemocracia_2771. Informo ainda que as imagens, o áudio e o vídeo estarão disponíveis para serem baixados na página dessa comissão logo após o encerramento dos trabalhos e que as fotos do evento serão disponibilizadas no banco de imagens da Agência da Câmara na página da Câmara dos Deputados. Essa reunião de audiência pública foi convocada nos termos do nosso requerimento e aprovado por essa comissão para debater a regulamentação do lobby, o PL 4.391 de 2021. Para essa audiência pública, foram convidados os seguintes palestrantes: Carolina Venuto, representando a Associação Brasileira de Relações Institucionais e Governamentais; Jorge Lima, presidente do Instituto de Relações Governamentais; Neuriberg Dias do Rego, representando o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar; Nilson Leitão, representando a CNA; Elielson Almeida, representando a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Turismos e Serviços, CNC; Mônica Meissenberg, representando a CNI; Walter Souza, representante da CNT; Elcio Mascarenhas, representante do Observatório Político do Setor de Serviços; Maria Regina Reis, representante da Transparência Internacional Brasil; André Gozeto, representante da Conexão RIG; Natasha Martins do Vale Miranda, representante do Ministério da Economia; Márcio Denis Peçanha Gonçalves, diretor de Prevenção da Corrupção da Controladoria Geral da União, e o senhor Caio Magri, diretor-presidente do Etos. Todas as entidades que quiseram participar, nós, como autor do requerimento, aceitamos e a presidência também da casa aceitou. Meu amigo Nilson Leitão, é bom tê-lo aqui nessa casa de novo. Comunico aos senhores membros dessa comissão que o tempo destinado a cada convidado para fazer sua exposição será de até 5 minutos. Eu peço desculpa, a ideia inicial era mais tempo. A gente teve aí, vocês acompanharam, percalços do Legislativo, demorou-se a ter quórum, enfim, a reunião só acabou agora e a gente tem de liberar o plenário. Esse plenário precisa ser liberado, tem hora para ser liberado. Portanto, a gente está dando 5 minutos, pedindo, inclusive, para que cada entidade seja muito objetiva. Existe já um projeto, existe já eu diria, um pré-relatório, né, uma minuta de relatório. Eu já tive a oportunidade, como relator, de receber todas as entidades que me pediram audiência. Então, era para ser muito objetivo, eu acho, do que achava que era oportuno chamar a atenção dentro do projeto de lei, para que a gente possa construir uma otimização na reunião. As inscrições para uso da palavra serão feitas por meio do menu Reações, a mãozinha do aplicativo Zoom. Os deputados inscritos para interpelar os convidados poderão fazê-los estritamente sobre o assunto exposição, pelo prazo de 3 minutos, tendo interpelado igual tempo para responder, facultadas a réplica e a tréplica pelo mesmo razão, não sendo permitido ao orador interpelar qualquer dos presentes. Devido ao grande número de convidados e também por muitos dos palestrantes se encontrarem de forma virtual, essa presidência convocará de forma individual cada palestrante para fazer sua intervenção nesta mesa. E nós vamos mesclar
um virtual, um presencial, um virtual, um presencial, e assim por também. Se alguém tiver problema de horário, nos fala que a gente também acomoda aqui para tentar que todo mundo tenha a oportunidade de falar. Dando início aos trabalhos, passa a palavra por 5 minutos a senhora Mônica Messenberg, que aqui representa a Confederação Nacional da Indústria. Vai fazer através do Zoom. Boa tarde a todos. Primeiro, eu queria agradecer ao convite e cumprimentar o presidente da sessão, deputado Augusto Coutinho, e a todos os participantes dessa mesa, e me desculpar por não estar presente em função de outros compromissos, inclusive eu precisarei sair às 2h, impreterivelmente, para outro compromisso, mas, dada a importância do assunto, eu não poderia estar ausente e não participar. Primeiro, dizer que a regulamentação do lobby, para nós, da CNI, é muito cara. Ela é um dos pontos mais importantes, hoje, um dos mais importantes discutidos nessa instituição. A defesa de interesse, para nós, ela é o baluarte da democracia. Ela é importantíssimo que nós tenhamos, de forma estruturada, grupos organizados e qualificados, com transparência e ética, para tratar as questões de seus interesses junto às organizações e aos demais poderes. A corrupção, tráfico de influências e qualquer coisa dessa natureza, já existe um ordenamento jurídico e deve ser criminalizado, e nós apoiamos isso de uma forma muito forte. A CNI sempre defendeu a regulamentação. Desde 1990, nós estamos trabalhando nesse assunto, procurando que essa regulamentação se dê, e, portanto, nós estamos trabalhando há quase 27 anos com a publicação da nossa agenda legislativa, onde a gente deixa claro quais são os projetos de interesse do setor industrial e como avançar e o porquê questionamos alguns desses projetos. Assim como registramos todas as audiências que são feitas com os nossos colaboradores e os parlamentares. Acreditamos que esse aperfeiçoamento é fundamental para se aprimorar as relações do Estado com a sociedade. Agora, temos algumas preocupações, eu queria aqui pontuá-las brevemente. Primeiro, a burocratização. Qualquer projeto que venha a regulamentar deve se ater a não burocratizar essa relação. Segundo, não pode dificultar o acesso ao parlamentar. O Congresso é a casa do povo. É fundamental que exista fluidez nesse relacionamento. Temos que olhar as experiências internacionais e verificar o quanto foi bem sucedida a regulamentação ou não em alguns países, para não cometermos erros semelhantes. É importante verificar a questão da constitucionalidade. A interferência na ação dos demais poderes pode acabar criando uma insegurança jurídica muito grande nessa nova legislação. Novas formas de comunicação também, elas devem ser pleiteadas e contempladas nesse projeto. Quando nós falamos nesse assunto, nós estamos falando de sessões online, nós estamos falando de relacionamentos via WhatsApp, que tem uma agilidade, uma tempestividade, que muitas vezes se vê comprometida com a necessidade de um registro prévio de uma reunião. Então, isso também tem que ser levado em consideração. A CNI, ela apoia a definição de um modelo para regulamentação da atividade, da defesa de interesse e que discipline a conduta e a atuação dos profissionais, garantindo a representação qualificada e ética. Mas advoga uma maior discussão da matéria, visando a adequação à nossa realidade, porque, em especial, pós-Covid, em que nós temos interações digitais, qualquer ação de defesa de interesse, ela tem que estar contemplada nesse novo universo. É necessário também que haja equilíbrio entre a gravidade das infrações e a respectiva sanção. Então, outro ponto relevante que cabe a nós contemplarmos nesse novo projeto, e com muita atenção, para não inviabilizarmos, mais uma vez, a possibilidade de um diálogo fluido, aberto, transparente, qualificado e fundamental para um sistema democrático.
a CNI tem condições de atender a todas essas questões que são colocadas no projeto, mas, mesmo assim, ela sente que é fundamental que se estude, se mergulhe melhor em que condições esse projeto vai atender a questão do legislativo. Com relação ao executivo, nós achamos que ele está bem adequado, mas ao legislativo cabe um pouco mais de reflexão sobre a sua condução. Agradeço mais uma vez a oportunidade e peço mais uma vez também desculpas por não poder estar aí junto com os senhores. Obrigada. Bom, eu agradeço a participação pontual da senhora Mônica Messenberg, que aqui representou a CNI. Queria passar a palavra para o nosso companheiro amigo, representante da CNA, o deputado Nilson Leitão. Fui eu? Oi. Falou. Bom, boa tarde. Primeiramente, parabéns aí ao nosso relator, deputado Augusto Coutinho. Não poderia estar em melhores mãos aí um debate importante como esse para o Brasil, para os brasileiros. Um PL de autoria do Poder Executivo. E o que eu posso aqui, além de parabenizar aí a posição já da CNI, e tenho certeza que todas as entidades vão acabar caminhando praticamente por essa mesma linha, deputado. O importante que precisa ter é a transparência. Transparência com critérios. Eu hoje estou aqui falando em nome de um setor que é do agro, que é a Confederação Nacional da Agricultura, onde está muito organizado as entidades setoriais e por culturas. Hoje nós temos a ProSoja Brasil, Associação Brasileira de Algodão, Associação Brasileira da Indústria de Carne, da Associação Brasileira de Proteína Animal. Então, todas essas entidades se estruturaram justamente em defesa de um Brasil melhor. A ideia é entender que quando se discute os temas dentro do Congresso Nacional ou com o setor público, se discute exatamente para evoluir, para desburocratizar, para dar eficiência, mas acima de tudo para dar transparência. A regulamentação dessa legislação, sem dúvida nenhuma, ela vem para também dar segurança jurídica para todos os lados, para não deixar pender para o lado daqueles malfeitores do país e nem também para que se torne cartórios do mesmo tema. Eu acredito que o equilíbrio de tudo isso é que vai fazer com que essa legislação seja compreendida no Brasil e tire, de fato, esse pensamento pejorativo do que é o trabalho importante que cada setor faz, que cada segmento faz em busca de um Brasil melhor, em busca de destravar um país para melhorar o emprego, a renda, a geração de uma vida melhor para esse futuro. Então eu vou ser muito breve aqui, não vou falar tecnicamente, mas exatamente nesse sentido, onde o excesso de exigências não ajuda, atrapalha, basta olhar os países envolvidos, e também não ter exigência nenhuma, também não ajuda. Ou seja, o veto para o tema é o pior dos mundos e o que precisa ter são critérios que efetivamente daquilo que pode fazer, mas com regras claras, transparentes e, obviamente, não extrapolar. O equilíbrio de tudo isso é que vai fazer o Brasil destravar e que isso significa que se está se discutindo é porque o país se organizou, porque os setores se organizaram. E quando o setor se organiza, ele exige isso. Olha, eu preciso dialogar com o poder público, eu preciso falar do meu problema e eu preciso ser ouvido e não preciso fazer isso de forma escondida. Eu tenho que fazer isso de forma transparente. E quando precisar falar e que ninguém estiver ouvindo, que tenha a confiança de entender que o país precisa ter regra, porque o país precisa ter confiança para debater todo esse desenrolar. Então, parabéns aí à Câmara Federal, parabéns por esse debate, e eu acredito que dentro do setor que representa o produtor rural,
o que nós precisamos é, de fato, essa transparência. Você imagina, só para encerrar, num país em que está entre os 3 que mais vende alimentos para o mundo, você ainda tem regras do século passado. Como que não faz para debater essas regras? Como é que não faz para discutir isso? Então, é preciso, sim, ter esse debate transparente com critério. Então, parabéns aí à Câmara, e o que eu posso dizer é que a CNA estará ao lado da regra, da lei e da transparência. Bom, agradeço ao deputado Nilson Leitão. Eu queria só fazer aí uma pequena introdução, já no intervalo dessas 2 primeiras participações. Esse projeto de lei de autoria do governo federal, ele está apensado a ele um projeto do deputado Carlos Zaratini, que inclusive já foi aprovado aqui na comissão, na CETASP e na CCJ, e que aguarda desde 2018 de ir a plenário. Mas é importante que eles saibam, todos aqui presentes, que essa matéria tramita aqui no Legislativo brasileiro desde 1980, do meu querido pernambucano Marco Maciel, que desde 1980 que trabalha em torno desse tema. Então, esse discurso de debate já foi debatido demais. O que a gente precisa fazer é efetivar com que as coisas aconteçam. Né? A gente precisa efetivar que as coisas, de fato, avancem. A gente tem de ouvir, e a ideia nossa é exatamente ouvir aqui a todos, todas as entidades. A gente está... exatamente fazer tudo que for possível dessas transparências, dessas interlocuções entre esses agentes públicos. Né? A gente está bem embasado do ponto de vista de assessoria. Nós estamos com 2 assessores aqui, Rafael, que tive a oportunidade de trabalhar com ele na lei de licitações, e foi um grande trabalho que nós fizemos juntos, e Ricardo Rodrigues, que é um estudioso do tema. Então, a ideia nossa é, inclusive, esse mês ainda, apresentar o relatório. A gente está tendo essa conversa, apresentar o relatório. Se a Câmara quiser votar, os partidos quiserem votar, se vota. Se não quiser, eu vou cumprir o meu papel de apresentar o relatório, tentar ouvir a todas as partes, a todos os partidos, discutir o assunto. Acho que não adianta se fazer uma lei muito engessada para não funcionar, como já se tem exemplos, e aqui foi dito por Nilson há pouco tempo, que tem experiências no mundo sobre isso. Então, a intenção... Opa, tem alguém falando. É algum telefone, algum som. E a ideia nossa é exatamente essa, é tentar fazer com que a gente tenha agilidade nessa questão, que tenha todo mundo a oportunidade de falar, de a gente ouvir, para que vocês estão representando um segmento importante da sociedade brasileira. Por favor, era bom ver se pode segurar o som aí. Não lembro o nome do cara, que é o avô desses dois aí, que é da deputada federal, e o avô desse avô... Segura aí, e a imagem também. Depois aparece um aí tomando banho e dá um trabalho. Bom, vamos dar continuidade. Agora já me perdi. Aqui. Bom, vamos ouvir agora a senhora Carolina Venuti, que aqui representa a Associação Brasileira de Relações Institucionais e Governamentais. A gente não fez a mesa porque tem mais gente para falar do que lugares na mesa. E também a gente quer ter agilidade um pouco na audiência pública, senão a gente perde o plenário. Carolina, a palavra é sua. Assim, que, teoricamente, seria Boa tarde, presidente. Boa tarde aos meus colegas de mesa aqui. Para mim é uma honra estar falando aqui em nome da ABRIG. A nossa entidade foi fundada em 2007
e a história da nossa entidade se confunde com a própria discussão da regulamentação. Não é por coincidência que ela foi fundada em 2007, é porque esse também foi o ano de apresentação Tem uma rapaziada do PL 1202, e desde então a gente vem acompanhando tanto aqui na Câmara, quanto no Senado, quanto no Executivo, e não só acompanhando, como atuando e incentivando esse debate. Nós até achamos que não foi de todo ruim esse debate se prolongar até aqui, como o deputado Augusto Coutinho bem colocou, porque ele se amadureceu completamente. Né, e, de fato, o PL 4391, apresentado ao final do ano passado pelo Poder Executivo, ele aproveita e apresenta um texto que conversa com tudo que foi discutido até aqui, com tudo que foi avançado até aqui. Né, a ABRIG entende que hoje esse debate realmente está maduro, claro que eventuais ajustes fazem parte do processo legislativo, mas a gente entende que também chegou a hora da gente, com a coragem que sempre lhe é devida, deputado, avançar nesse assunto aqui na casa. Né, a gente lançamos, e aí eu não vou nem adentrar muito no mérito, porque eu vou deixar com o senhor aqui na comissão e vou deixar uma via digital também. Pode ficar. Vou deixar para a comissão, todo mundo pode acessar. Esse estudo é um estudo que a ABRIG realizou, onde a gente traz o cronograma da discussão no Brasil. A gente apresenta também estudo comparado das legislações internacionais. Então, tudo que o nosso colega Nilson colocou aqui, do que deu errado e do que deu certo nos outros países, o que a gente pode aproveitar dessas experiências, ficando muito claro que o excesso de burocracia não favorece a transparência em si e gera um efeito colateral super danoso, que é, de fato, impedir o acesso, não democratizar a profissão. Então, a gente coloca até que a transparência não pode ser um fim em si mesmo, porque ela tem, de fato, um efeito colateral muito danoso para uma atividade que é tão essencial para a democracia. E o ponto da gente estar regulamentando não uma profissão, e sim uma atividade que é fundamental para a democracia, é importante que a gente tenha essa preocupação. E, ao final desse estudo, a gente traz as recomendações da ABRIG para toda e qualquer proposta que venha a ser analisada, não só no âmbito do Legislativo, quanto no âmbito também do Executivo, né, já destacando aqui a iniciativa muito importante do Executivo de apresentação do projeto, mas também de apresentação do decreto de agendas, que vai estar em vigor agora a partir de outubro e já vai trazer uma parte da realidade já contemplada no projeto. Então, isso foi uma iniciativa muito importante. Rapidamente aqui, por que é importante regulamentar? Né? Levando em conta que a gente já tem muita legislação que afeta esses agentes, né? Principalmente na seara criminal, estabelecendo crimes, o Código de Defesa da Alta Administração. Então, a gente já tem alguma regulação sobre o assunto. O que a gente não tem, de fato, é uma regulação sobre a relação desses agentes, né? Quem podem ser essas pessoas, como essa relação deve se concretizar, e é isso que é importante ter nessa regulamentação. Primeiro, por uma função pedagógica, né, da gente legitimar essa atividade, inclusive ajudar o setor a nos organizar, né? Então, ter uma noção de quem são esses profissionais. Por uma questão de transparência e combate à corrupção, lógico, isso aí todo mundo compreende, por segurança jurídica dos agentes de RIG, mas também dos tomadores de decisão, e para garantir uma melhor participação social. Já adentrando aqui sobre o projeto em si, que, no nosso ponto de vista, é o melhor texto até então já discutido, a gente acha que é importante ressaltar como possível ajuste a nomenclatura, né, de fato, a nomenclatura utilizada de representação privada de interesses pode gerar uma interpretação que se confunde, na verdade, no sentido de que a representação privada seria de menor importância ou colidisse com a representação pública. Então, a gente gostaria que fosse utilizada a expressão já reconhecida institucionalmente e pelo Estado de relações institucionais e governamentais. Gostaríamos também da retomada da previsão do direito de petição, que é um princípio constitucional pelo qual a gente valida a nossa atividade, então, para a gente é muito fundamental. E, por fim, a gente gostaria de que fosse incluída uma previsão de credenciamento nas casas legislativas, em especial, porque, quando a gente fala de transparência, é muito mais simples a gente viabilizar a credencial desses lobistas que estão entrando na casa do que obrigar o registro de toda e qualquer interação desses lobistas com os parlamentares. Então, deputado, tentei fazer a síntese de tudo que a gente discute há tantos anos, mas fico à disposição aqui para a contribuição da comissão. Bom, eu queria agradecer a todos os nossos palestrantes, até agora todos têm sido fiéis ao tempo. Ouvi agora... Mudou?
Ouvir agora a Natasha, que representa, Natasha Martins, do Vale Miranda, representante do Ministério da Economia. Natasha, a palavra está com você. Pedia só, a gente tentou conseguir aqui controlar um pouco o som, a gente fechou o som de todo mundo da web, mas que tenham cuidado aí e as conversas paralelas para não atrapalhar a falação das pessoas, porque a gente está com tempo limitado e, portanto, é importante que a gente não perca atenção com isso. Natasha, está com você a palavra. Muito obrigado. Natasha não está falando agora. Seu áudio não está saindo. Espera aí, Natasha. Depois de Natasha, a gente vai chamar Luiz Alberto dos Santos. Se alguém tiver com um horário, quiser... Troca por Luiz Alberto, troca ela, até ela melhorar. Natasha, você nos dá paciência aí, esperar, deixa só ele tentar consertar aqui e a gente te chama, vou seguindo com Luiz Alberto e depois você fala em seguida, tá bom? Balança a cabeça que eu não estou ouvindo. Bom, Luiz Alberto dos Santos, que aqui representa o DIAP. Mas Luiz Alberto está aqui também. Mesma coisa. Luiz, também não estamos lhe ouvindo. Vai botar algum presencial aqui, vamos seguir. Bom, Andréa Bozeto está aí, né? Bom, Andréa, fica você com a palavra. Em seguida, Natasha e depois Luiz Alberto. Por favor, dá uma checada qual é o problema que está tendo. Oi, obrigada. Já chamou. Pois não? Posso começar? Pode. Bom, boa tarde. Muito obrigada pela oportunidade de apresentar aqui um posicionamento que foi construído por um grupo, não por mim especificamente, motivado, coordenado, incentivado, mas não é um posicionamento pessoal meu. Tá? Eu faço parte de uma rede chamada Rede Advocacy Colaborativo, na qual eu coordeno um sub-GT especialmente criado para fazer uma análise bastante detida do PL 4391. E nos 5 minutos que me cabem, eu quero apontar algumas questões que a gente acredita que poderão fazer com que esse PL ele esteja mais em conformidade com as recomendações internacionais, tá? Então, eu quero começar pela emenda que nós conseguimos apresentar aqui, junto a essa comissão, que foi apresentada pelo deputado Felipe Rigoni. Foram 11 emendas, e eu vou falar especificamente de 4 delas, colocando qual é a recomendação, qual é o princípio da OCDE que essa emenda endereça, tá? Bom, a primeira emenda da qual gostaria de falar é a emenda 1, que institui um período de revisão de 5 anos, tá? Essa sugestão que a RAC traz, ela está de acordo com o 10º princípio das recomendações da OCDE, porque o lobby é uma atividade sofisticada, abrangente e complexa. Portanto, uma norma que não tem um prazo de revisão pode fazer com que ela se torne ineficaz muito rapidamente. A outra emenda para a qual eu gostaria de chamar a atenção é a emenda 7, que tenta trazer, de alguma forma, um debate sobre a garantia de isonomia de acesso e defesa do contraditório na atividade de defesa de interesses. A gente entende que o PL 4391, ele poderia ter trabalhado de forma mais contundente para garantir maior participação e acesso a todos os grupos de interesse ao processo decisório, tá? E, ao não fazer isso, de certa forma, ele está em desacordo com o primeiro princípio da OCDE, que recomenda que os países devem proporcionar condições de concorrência equitativas, concedendo a todas as partes interessadas acesso justo e equitativo ao desenvolvimento e implementação
de políticas públicas. Ele está em desacordo também com o segundo princípio dessa recomendação, que sugere que as regras e diretrizes sobre lobby devem abordar as preocupações de governança relacionadas às práticas de lobby e respeitar os contextos sociopolíticos e administrativos. É sabido que no nosso país existe um déficit de ação coletiva muito forte, e esse projeto de lei, além de garantir transparência e integridade, poderia, sim, também tentar endereçar a assimetria informacional entre os grupos de interesse. A terceira emenda que eu quero trazer à atenção é a emenda 8. A Carolina Venuto já falou sobre isso, né? Nessa emenda, a gente pede que seja suprimido o trecho que aponta o exercício do direito de petição junto aos poderes públicos como uma atividade fora do escopo da representação de interesses. Bom, para falar de uma forma bastante rápida, o exercício do direito à petição aos poderes públicos é o que fundamenta o lobby. Portanto, ele não deveria constar da maneira como ele está colocado no PL 43, no PL 43/91. E ele também está em desacordo com o terceiro princípio das recomendações. E, por último, a emenda 11, ela diz respeito à inclusão da comunicação direta ou indireta, oral ou escrita, presencial ou telemática. Por quê? Esse é um ponto que a gente considera bastante nevrálgico, porque o PL 43/91, ele restringe a publicidade, a interação dos agentes públicos numa audiência presencial ou telepresencial. E o lobby é fluido, ele acontece de diversas maneiras, né? Enviar um e-mail, fazer uma campanha de comunicação via redes sociais. Se o objetivo é influenciar o tomador de decisão, isso deve ser considerado lobby também, né? Então, é muito importante que a gente entenda que esse é um dos grandes desafios da regulamentação, que é definir adequadamente o que se entende como lobby, né? E essa emenda 11, ela inclusive está muito pautada na própria definição de lobby proposta pela recomendação da OCDE. Nessa recomendação, eles se referem a lobby como comunicação oral e escrita com agentes públicos para influenciar a legislação, decisões políticas ou administrativas, muitas vezes com foco no legislativo nacional e subnacional, tá? Então, era isso que eu queria dizer, não quero atrapalhar aqui os andamentos da audiência pública e agradeço mais uma vez pela oportunidade. Bom, Andréa, a gente recebeu as emendas, analisamos, temos, assim, uma boa parte, grande parte dela está no contexto da ideia e também precisa ser feito alguns ajustes de redação e tal. Vamos para frente. Agora vamos tentar novamente ouvir Natasha Martins do Vale Miranda, que representa o Ministério da Economia. Boa tarde, Natasha. Também ainda não ouvimos ela. Está sem som. Eu não sei, Luiz, você quer tentar falar? Voltou, pode falar. Aproveite. Muito obrigada. Vou lhe dar o tempo restante. Muito obrigada e boa tarde a todos. Gostaria de, primeiramente, agradecer a oportunidade e saudar o relator do PL, o deputado Augusto Coutinho. Eu gostaria de agradecer em nome do Ministério da Economia e em nome da Secretaria de Acompanhamento Econômico aqui do Ministério da Economia, em ter a oportunidade de compartilhar um pouco com vocês, resgatar o histórico, né? Como todos sabem, foi uma iniciativa do Executivo e eu queria mostrar um mote disso, o que fez o Ministério da Economia ser, né? O que levou a gente a propor e da onde a gente tirou a inspiração desse projeto, tá? Então, o Ministério da Economia trabalha muito com alguns indicadores da OCDE. Em relação a esse ponto, a gente especificamente olhou um índice chamado PMR, Product Market Regulation, que ele avalia a qualidade regulatória do Brasil em vários setores. Em relação a esse ponto específico, que é a interação entre público e privado,
o Brasil tem a menor nota entre 49 países, inclusive está atrás da Argentina. Então, com base nisso, a gente olhou as recomendações da OCDE e sugeriu, juntamente, foi um trabalho conjunto entre o Ministério da Economia e CGU, com base nesse arcabouço da OCDE, que a gente propôs esse PL. Então, os princípios basilares da elaboração desse PL é legitimidade, que a gente reconhece o caráter legítimo e democrático dessa atividade de lobby. Então, transparência, o que a gente prega aqui é que as relações entre público e privado sejam a mais transparente possível, mas que isso não cause nenhum tipo de burocracia para essas relações, para esse acesso ao poder público. Então, a gente prega muito também a isonomia de tratamento. E aqui, deputado, algo fundamental, essencial, que foi o nosso benchmark em relação aos principais países, em relação à legislação mais avançada que regula o tema. A gente não quer regulamentar uma profissão. A ideia é regulamentar a atividade em si. O que a gente busca é que pequenas empresas, grupos menos organizados tenham direito, também tenham acesso ao poder público, assim como o grupo mais organizados, aqueles que já sabem o caminho. Então, acho que esse é o ponto principal aqui desse projeto. A gente não quer criar uma classe profissional com acesso privilegiado ao poder público. Não. O Ministério da Economia, o governo quer um acesso democrático a todos, tá? Então, o que a gente busca com esse PL? A gente busca aumentar a transparência, democratizar, né, com ausência de barreiras e regulamentar a atividade e não profissional. E, além disso, além de promover toda essa melhoria, a gente acredita também que aprovando esse PL, indo ao encontro de diretrizes da OCDE, isso também nos faz alinhar aos princípios, aos países nos quais tem essa legislação mais avançada, também facilitando, inclusive, o nosso processo de acessão à OCDE. Então, em nome do Ministério da Economia, eu gostaria de agradecer e colocar o Ministério da Economia à disposição para que alguma dúvida em relação ao PL a gente está aberto a discutir, não só aqui nessa sessão, mas como em reuniões futuras. E é isso, deputado, a gente se coloca à disposição para eventuais questionamentos e discussões futuras sobre o projeto. Muito obrigada e boa tarde a todos. Agradecer a participação de Natasha e só ressaltando que a gente concorda muito com o que tem de regulamentar a atividade. Isso é importante. Mas vamos ouvir agora, em seguida, Luiz Alberto dos Santos, representante do DIAP. Muito boa tarde a todos e a todas, senhores deputados, senhoras deputadas, deputado Augusto Coutinho. É uma honra ao DIAP estar participando dessa audiência pública e poder contribuir para o debate desse tema que é da maior relevância. Gostaria de inicialmente destacar que, desde 1984, quando o então senador Marco Maciel apresentou o primeiro projeto de lei ao Congresso Nacional com a finalidade de regulamentação do lobby, nós já tivemos pelo menos 10 proposições legislativas, sendo 9 projetos de lei e uma proposta de emenda à Constituição buscando a regulamentação do lobby. Desses projetos todos, apenas 3 projetos atualmente se acham em tramitação, sendo um deles o projeto de lei 1202 de 2007, do deputado Zaratini, que já foi aprovado em 2 comissões e aguarda a deliberação pelo plenário, e mais recentemente, também do deputado Zaratini, o projeto de lei 1535 de 2022, que foi, esse sim, apensado ao projeto de lei 4391 do Poder Executivo. Então, há, em mãos do relator, 2 proposições extremamente importantes e atualizadas, e uma proposição pronta, inclusive, para apreciação pelo plenário, que também passou por um processo de discussão bastante prolongado e que reflete um avanço significativo em relação a essa questão. Há ainda outros projetos de resolução em tramitação na Casa, mas que tratam apenas da questão no âmbito do Poder Legislativo. É importante destacar que essa matéria vem à tona exatamente no contexto da adesão do Brasil à OCDE, e daí a importância que dá o governo federal a esse tema em virtude da recomendação do Conselho de Ministros da OCDE para que os países adotem regulamentação das atividades de representação de interesses
ou de lobby. Mas é preciso ponderar que existem várias possibilidades nesse sentido, seja no sentido da adoção de um sistema fracamente regulado, um sistema medianamente regulado, ou um sistema altamente regulado. Como em tudo na vida, o meio termo parece ser o melhor caminho. E nesse sentido, é preciso observar que o projeto de lei encaminhado pelo governo não atende às necessidades de um sistema medianamente regulado. Ele opta por um sistema fracamente regulado, bastante inspirado pela experiência chilena e que deixa a desejar em inúmeros aspectos e que não atendem essencialmente, inclusive as próprias recomendações da OCDE, por exemplo, em relação à questão do registro de lobistas, ou daqueles que exercem atividades de representação de interesse. Num survey feito pela OCDE em 2020, de 22 países, 14 adotavam um sistema de registro de lobistas obrigatório, e outros 3 países adotaram um sistema de registro voluntário das atividades de lobby. O alcance desse sistema de registro e transparência de atividades, ele é bastante diversificado, mas atende basicamente a um conjunto bastante grande de obrigações que envolvem tanto organizações não governamentais, como também instituições de pesquisa, sindicatos e empresas, mas também os chamados lobistas consultores, que é realmente o foco principal da maior parte das regulações dos países que adotam a regulação do lobby. A OCDE tem determinado, sugerido a adoção de um conjunto muito grande e importante de informações obrigatórias a serem prestadas pelos lobistas, e esse é um critério fundamental para que nós tenhamos, de fato, a transparência, mas também o controle da integridade no exercício da atividade de lobby. É muito importante observar que o projeto de lei 4391 não atende às recomendações da OCDE, como já demonstrou a professora Andréa Gozzetto, né? Mas eu gostaria aqui de pontificar ou de clarificar alguns aspectos que eu acho extremamente importantes e que precisam ser aprofundados pelo relator e que, de certa forma, estão atendidos no projeto de lei 1535, que é um projeto de lei mais recente, mais atualizado e mais completo do deputado Zaratin. Primeiramente, nós temos uma definição muito pouco clara do que é lobista ou representante de interesse e também dos contatos de lobby para fins de caracterização dessa atividade, excluindo, por exemplo, contatos eventuais, opiniões técnicas que podem permitir aí uma burla completa ao próprio sistema de controle. Não há uma exigência de registro para o exercício do lobby, apenas para audiências concedidas por autoridades. O projeto foca exclusivamente em audiências e em audiências públicas e, de certa forma, negligencia diferentes outras formas de atividade de representação de interesses. Ele não requer qualquer prestação de contas de despesas com lobby, que é um elemento importante da transparência e do controle da própria integridade do lobby. Ele não prevê, como bem lembrou e destacou a professora Andréa Gozzetto, a garantia da isonomia no atendimento aos grupos de pressão. É um aspecto que precisa ser muito aperfeiçoado no projeto. Ele deixa de cobrir o lobby governamental, que fica isento de toda a regulação. Ele não tem uma cobertura suficientemente abrangente, na medida, especialmente em que deixa de fora serviços sociais autônomos e empresas estatais, que são custeadas com recursos públicos e administram políticas públicas. Não há um rol adequado de condutas vedadas aos representantes de interesses. O regime de penalidades em caso de infração é insuficiente. Não há uma disciplina adequada de presentes, brindes hospitalizados. Não se prevê quarentena para legisladores. Tampouco há adequado tratamento do caráter de lei nacional, além de uma vacatio legis extremamente ampliada. Com essas considerações, gostaria de sugerir que o deputado relator observasse com maior atenção o conteúdo do projeto de lei 1535, de modo a que fosse realmente construído um substitutivo que superasse essas deficiências e atendesse efetivamente às recomendações da OCDE, que refletem em escala internacional o estado da arte no debate sobre essa matéria. Muito obrigado. Bom, eu agradeço a participação do nosso Luiz Alberto, dizer a ele que a ideia, inclusive nossa, é essa, de aproveitar muita coisa aí do 1535 e passar a palavra para Walter Souza, que representa a CNT e que está aqui presente. Bom, em seguida eu estou aberto. Se alguém quiser pedir para falar... CGU. Peraí, calma. Vai todo mundo falar. Eu que não devia ter falado, né? Boa tarde.
O som está bom? Eu gostaria de cumprimentar o deputado Augusto Coutinho, a deputada Adriana Ventura, em nome dos quais eu cumprimento a todas as autoridades presentes nessa audiência pública. E, em nome da CNT, a gente vem colocar alguns pontos referente a essa matéria. É importante falar que a CNT hoje, ela representa 165 mil empresas de transporte, dos quais compõe 2,3 milhões de trabalhadores, tá? Composto por 27 federações, 5 sindicatos nacionais e 20 associações nacionais, que compõem o setor de transporte de todas as modalidades. Um ponto importante que a gente gostaria de falar, antes de entrar na matéria, deputado, é importante dizer que nós preparamos uma apresentação para 10, 12 minutos, vamos reduzir e irei cumprir o prazo, serei sucinto. Nós temos um dado importante para falar, que nós temos uma agenda institucional de 2022, onde a gente coloca todos os pontos importantes que compõem o pleito do setor, as reivindicações do setor de transporte, que envolve todas as modalidades, rodoviário, de carga passageira, aquaviário, aéreo, tá? E ferroviário, de carga e de passageiro. Nessa agenda nós temos todos os assuntos que nós estamos tratando no ano de 2022. Tá? Nós queríamos passar direto para o tema. Primeiro, eu também não podia deixar de fazer referência, a anterior, por favor. O SESC Senat hoje, ele respondeu em 2021 pelo um atendimento ao trabalhador de transporte de 10,6 milhões de trabalhadores, que representou um crescimento de 18,5% sobre 2020, dividido em 5,6 milhões em saúde e 5 milhões em desenvolvimento profissional. Esses são os dados que faz o que é importante o setor de transporte para a economia desse país. E, deputado, eu iria direto para o assunto ligado à matéria, que são as questões ligadas. Primeiro, a CNT, ela tem um propósito de representar as empresas de transporte e logística na defesa dos seus interesses. A visão dela é ser uma referência na representação das empresas de transporte e logística em ações que fortaleçam a atividade empresarial. Esse é um ponto importante que a gente queria colocar. Com relação à matéria tratada aqui, a CNT tem como princípios balizadores a ética, a transparência, a geração de informação, conhecimento e dados técnicos e os pressupostos legais e ordenamento jurídico. São esses os princípios que fazem nortear a nossa condução no trato da nossa atividade. Com relação ao ordenamento legal para a atividade de lobby no Brasil, a gente fazendo uma retrospectiva, a gente percebe, a gente constata que já tem na Constituição Federal, na Lei Anticorrupção, um regime jurídico dos servidores públicos e Código de Conduta da Alta Administração Federal, o pressuposto de que, tendo-se cumprimento desses regimentos, a ética é preservada. Então, nós já temos leis suficientes para preservar a ética e todo o procedimento legal. É isso que a gente faz. Então, já tem instrumento, deputados, no regimento, na Constituição, preservando toda a conduta dessa atividade. Tá? Então, cito aqui, no caso, aqui na defesa, cito alguns pontos aí que não é o caso agora de falar, mas compõe o trabalho que nós estamos anexando aí, vamos encaminhar à comissão, tá? Vamos comissão esse dado. Mas o que a gente queria fazer, uma referência, citando essas leis, vou direto aqui no ponto, o que defendemos. O que a Confederação do Transporte defende? Respeito às legislações vigentes, liberdade de atuação e articulação das atividades, transparência nas tomadas de decisão, publicidade das agendas, ampla participação social nas tomadas de decisão, que não haja nenhum tipo de reserva de mercado e a liberdade associativista. São os pontos que a gente defende nisso. Com relação ao destaque do PL 4391, nós temos algumas regras básicas, que é as regras de transparência, o escopo das informações a serem registradas pelo representante de interesse,
livre exercício da atividade de representação, preocupação, emendas que burocratizam e confrontam a LGPD. A CNT apoia a regulamentação do lobby, respeitados os princípios apresentados de transparência, ética e não burocratização da atividade. De forma resumida e tentando manter aí absolutamente no rigor do tempo, obviamente que a gente trouxe mais material para debater aqui, mas são esses pontos que a gente queria colocar como princípios aí, o posicionamento da Confederação com relação à matéria tratada hoje. Muito obrigado. Bom, eu agradeço a Walter Souza, dizer que tudo que foi dito aqui está sendo anotado e vai ser absorvido aí para que a gente possa tentar conciliar. Eu vou agora fazer só uma interrupção com o nosso palestrante para ouvir dois deputados que estão aqui. Primeiro, por questão de precedente. Não, mas ainda faltam, não só tem dois, não, ainda faltam 5 palestrantes. E você sabe que aqui quem manda é as mulheres. Se você quiser falar, você fala agora. Você quer, Bonifácio? Bom, é só registrar aqui a presença da deputada Adriana Ventura, que vai falar depois, e o deputado Bonifácio de Andrade, aqui eu passo a palavra. Eu consegui estender meu prazo, ainda conseguindo ouvir mais 2 palestrantes. Ah, pois não. Pois então não. Vamos seguir. Eu queria ouvir agora Caio Magri e em seguida nós vamos ouvir, depois de Caio Magri, nós vamos ouvir Maria Regina Reis da Transparência Internacional. Caio, você está com a palavra. O Caio não está aparecendo aí, não. Bom, o Caio não está. Então vamos passar para Maria Regina, que está presencial, que aqui representa a Transparência Internacional do Brasil. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui para conversar sobre o lobby. Na verdade, eu represento a RAC, que é uma rede de advocacy colaborativo. Nós temos mais de 100 entidades juntas e compusemos um grupo de trabalho para fazer um estudo sobre esse projeto de lei. Nesse grupo de trabalho participaram o Instituto Ethos, de Empresas e Responsabilidade Social. Eu vou ler porque são as entidades que eu estou representando agora. O Instituto Não Aceito Corrupção, Lobby para Todos, Oncoguia, Transparência Brasil, Transparência Internacional. Também participaram desse grupo a doutora Andréia, aqui presente, e a doutora Nayara Albrecht. Bom, como nós tivemos nosso prazo reduzido, essas emendas que nós apresentamos, elas não têm, de maneira nenhuma, o objetivo de conturbar ou de trazer maiores dificuldades para o projeto que está posto aqui. O projeto é um projeto simples, esse projeto apresentado não é um projeto que estrangula a atividade do lobby no Brasil. Nós achamos que nós necessitamos de uma lei. É muito importante que o Brasil tenha uma lei que regule o lobby, que regulamente. E o que nós fizemos foi apenas colaborar com as nossas observações, o que poderia ser melhor adaptado e também trazer uma maior possibilidade de que nós, da sociedade civil, consigamos estar presentes, diminuir a distância entre nós e o Parlamento brasileiro. Dessas contribuições, eu vou falar de 4 das emendas que foram apresentadas. A primeira delas é muito simples, que é na parte que trata das penalidades. O projeto só fala em penalidades administrativas, não toca em crime. Seria só para acrescentar, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, porque nós temos uma legislação muito vasta, muito grande, e uma coisa depois pode haver alguma dissonância de que se acarreta nisso, então não incide outra lei. Nós temos regime jurídico único, temos várias autoridades que também não exatamente a elas estão sujeitas, então seria bom fazer essa ressalva. Sugerimos o portal, um banco de dados que fosse único, porque isso é importante para a sociedade civil, para a gente poder comparar. Inclusive, uma das recomendações da União Europeia é de que haja um grau de comparabilidade entre
os dados que estão expostos ali, porque a lei fala em os poderes públicos, que já é uma expressão que não é correta, porque o que são os poderes públicos? São os poderes instituídos, são os níveis, federação, estado e município, então não é uma expressão técnica e a gente fica assim, sem saber. Se cada órgão for ter um banco de dados separado, a gente não consegue comparar nada com nada, a gente não consegue saber exatamente o que está acontecendo. Uma outra sugestão é quando tem um dispositivo que fala os minutos aqui me atrapalharam, que falam das regras dos sigilos. O que a gente queria é que, em vez da lei dispor sobre casos em que deve haver sigilo ou não, a LAI já faz isso. Então, seria só suprimir e remeter para a LAI, porque a LAI diz como é que classifica sigilo, como é que desclassifica, que reclassifica, o que está sujeito, o que não está. Está tudo bem disciplinado lá, nós não teríamos maiores dissensões. E, finalmente, a última, como a lei dispõe, a última emenda que eu estou defendendo aqui, que é a 10, a lei dispõe a quem as autoridades que estão sujeitas a essa lei. Só que há cargos, há pessoas próximas institucionalmente dos tomadores de decisão que podem influenciar uma decisão. E eles também deveriam estar sujeitos a essa lei. Diretores de secretaria, consultores, assessores próximos, são pessoas que muitas vezes, quem está defendendo seus interesses, chegam próximos dessas pessoas e elas têm como exercer uma certa influência. Então, seriam pessoas que também deveriam estar dispostas, inclusive a lei do Chile, que é uma lei que é uma lei que é muito bem vista porque não é muito regulamentadora, ela faz essa ressalva e, inclusive, diz que os órgãos legislativos, por exemplo, podem baixar resoluções para disciplinar quais seriam essas pessoas. Então, é o recado que eu tinha para dar. Muito obrigada pela atenção. Agradecer Maria Regina, que inclusive era consultora da casa. Se aposentou, nem parece que tem idade para isso, mas... Mas tenho. Bom, eu queria vamos ouvir agora o nosso Elielson Almeida, que aqui representa a CNC. Vem um cafezinho. Som. Oi. Boa tarde. Em nome do nosso presidente José Roberto Tadros, gostaria de cumprimentar os deputados presentes na pessoa do deputado Augusto Coutinho, que preside essa reunião, ao tempo que parabenizo ao deputado por ter apresentado o requerimento que deu origem à realização desse evento. A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo é uma entidade sindical patronal de grau superior que representa mais de 5 milhões de empresas responsáveis por 85% dos empregos gerados no Brasil. Nossos braços sociais, o SESC e o SENAC, estão espalhados em todos os cantos do país, levando educação, cultura, lazer e formação profissional de qualidade. O tema que discutiremos hoje é de suma importância, pois ao falarmos da representação de interesse da sociedade junto ao poder público, estamos falando de participação popular, estamos falando de democracia. E a CNC entende que a democracia, juntamente com o livre mercado e a segurança jurídica, é pilar fundamental para a promoção do desenvolvimento econômico e social de um país. A origem do termo remonta à Grécia Antiga, mas diferente do que se tinha ali, onde os cidadãos de então participavam diretamente no processo decisório, nossa democracia é representativa, onde o exercício do poder político pela população ocorre de maneira indireta, por intermédio de seus representantes eleitos. Nesse contexto, é, portanto, indispensável que os representados façam chegar seus pleitos aos seus representantes. Portanto, qualquer movimento no sentido de regulamentação da representação de interesses deve caminhar junto à ampliação da participação popular e nunca fomentar obstáculos que promovam a sua restrição. Gostaria de ressaltar que o fato de, como confederação patronal, ao atuarmos diretamente na defesa dos interesses dos setores econômicos que representamos, estamos, na verdade, cumprindo um dever constitucional, pois é a própria Carta Magna que, em seu artigo 8º, inciso 3, reconhece que nos cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas.
E, neste sentido, admoesto que qualquer iniciativa que desarrazoadamente venha a mitigar nossa liberdade de bem exercer esse mandato, esse munus público, é flagrantemente eivada de inconstitucionalidade. Um exemplo prático de que o constituinte originário vê nas confederações entes com total legitimidade para exercer a representação de interesses junto ao poder público é o fato de admiti-las como parte legítimas para propor ações de controle concentrados de constitucionalidade. É imperioso que, ao longo da construção dessa regulamentação, tenha-se o cuidado de não se privilegiar ou pôr em pé de igualdade interesses particulares frente aos interesses coletivos, difusos ou individuais homogêneos. É importante que um cidadão ou uma empresa possam se fazer representados, mas que prioritariamente o façam por intermédio de uma entidade que os represente como um interesse maior de todos os seus pares. Dessa forma, o foco não é interesse de A ou B, mas de uma parte representativa da sociedade. O interesse particular dilui-se em um todo homogêneo e o interesse coletivo prevalece. E então cito a própria prática adotada nessa Casa Legislativa, especificamente na apresentação de sugestões legislativas junto à CLP. A apresentação pode ser feita por associações, órgãos de classe, sindicatos e entidades organizadas da sociedade civil, e não por particulares individualmente. Outro exemplo se dá na expedição de credencial de acesso às dependências dessa Casa, que, segundo previsto no regimento interno, é fornecida exclusivamente para instituições de âmbito nacional da sociedade civil, com o intuito de que possam trazer subsídios técnicos a fim de colaborar com os trabalhos. Neste sentido, alerto que qualquer alteração no sentido de equiparar empresas de lobby ou profissionais específicos, facultando que esses tenham as mesmas prerrogativas das entidades da sociedade civil, seria promover uma grave distorção no equilíbrio democrático. Nessa mesma direção, devemos cuidar para que a regulamentação da representação de interesses não se torne pretexto para criar mais uma regulamentação de profissão. No caso do lobista, não se pode tratar a representação de interesses como uma atividade privativa de uma categoria profissional, criando uma espécie de reserva de mercado. Seria um reducionismo que promoveria um engessamento e não atenderia ao interesse público. Em relação a isso, entendemos que o projeto acerta ao afirmar ser livre o exercício da atividade de representação privada de interesses. Caso contrário, estar-se-ia promovendo o esvaziamento da representatividade das entidades que defendem legitimamente os interesses coletivos, como é o caso das entidades sindicais, às quais nos enquadramos, e volto a assinalar, o que seria desconsiderar a vontade da Constituição. É importante que o regulamento não traga um ônus a mais para a sociedade. Não se crie uma burocracia excessiva que apresente-se como um dificultador e mesmo um limitador para a participação da sociedade, funcionando como um incentivo negativo. É razoável que, na medida do possível, seja o poder público a assumir os encargos burocráticos advindo desse regramento, obviamente com a cooperação daquele denominado no texto como representante de interesses. Afinal, pagamos nossos tributos para que o Estado possa manter e suster todo o aparato necessário ao pleno exercício da democracia. Não é exagero a preocupação, digo isso porque os empresários já vivem, por exemplo, o trauma das obrigações acessórias tributárias que, para adimpli-las, gastam mais de 1.500 horas por ano. É necessário também que se garanta isonomia de representação. Não se pode privilegiar o poder econômico. A representação coletivizada por meio de entidades representativas por si só já apresenta-se como um considerável antídoto a esse problema. Finalizando. Para concluir. É desejável ainda que o texto tenha como um princípio norteador a presunção da boa-fé da sociedade civil. E finalizo ressaltando que todo o trabalho que desenvolvemos aqui junto ao poder público é estritamente técnico e prestamos, assim, um relevante serviço ao munir os parlamentares e tomadores de decisão de dados, estudos econômicos e pareceres jurídicos sobre a realidade dos setores de comércio, serviços e turismo. Por fim, a CNC se coloca à disposição para contribuir com a construção de uma sociedade mais democrática que permita um ambiente de negócios mais favorável a fim de que se promova a maior geração de emprego e renda e o desenvolvimento econômico do país. Muito obrigado. Bom, agradeço ao representante da CLElson, da CNC. Passo a palavra a Wagner Parente, que aqui representa o IRELGOV. Boa tarde, nosso relator Augusto Coutinho. Quero saudar a deputada Ventura, um prazer revê-la, e saudar principalmente todos os nossos colegas de profissão que estão aqui hoje, se interessam pelo tema regulamentação. E é importante que a gente coloque a posição do IRELGOV nesse contexto. Nós que somos um think tank, né? Somos mais de 330 associados entre pessoas físicas e jurídicas.
Então, temos legitimidade para falar em nome do profissional de relações governamentais e institucionais. O nosso objetivo principal é elevar o grau de profissionalismo, competência e dos padrões éticos. Evidentemente que hoje a gente precisa, sim, melhorar a reputação dessa profissão, que é enorme, que cresce muito a cada ano. É evidente que a gente não tem tanta clareza disso, porque os números da profissão também não são tão evidentes, mas é muito nítido que existe, sim, uma gama de profissionais éticos que precisam ser representados e o Instituto se coloca nessa posição. O nosso foco também é a educação, então todas essas boas práticas internacionais que foram mencionadas aqui ao longo da discussão, elas devem ser consideradas na construção da nossa regulamentação, seja o exemplo chileno, seja o dos Estados Unidos e da União Europeia e de outros países também, mas esses três principalmente. Sobre o projeto de lei 4.391 de 21, é importante a gente ter em mente que essa opção legislativa ela é muito diferente do que foi trazido pelo deputado Carlos Zaratini, né? Como já foi mencionado aqui pela representante da Transparência Brasil, é uma legislação que traz muito mais princípios, ela é muito mais principiológica e aí muito amparada nos princípios da OCDE, que a gente acredita que é um ótimo começo, é um ótimo benchmark, que dá, assim, um bom parâmetro para a discussão. O IRELGOV, ele se coloca como uma entidade para colaborar com a discussão e a gente parte de alguns princípios, de 3 princípios, muitos dos quais já foram mencionados aqui. Transparência e reputação da atividade. A finalidade principal de qualquer regulamentação ela deve ser o aumento da transparência e ampliação da reputação da atividade. E aqui existe um peso e contrapeso muito importante. A gente quer dar transparência, mas a gente não pode criar barreiras de entrada para a atividade. E aí a gente tem, sim, um posicionamento muito alinhado no sentido de regulamentar a atividade a profissão. Já existe bastante regulação no sentido de coibir atos ilícitos, né? Isso já está no Código Penal, já está na Lei de Probidade Administrativa, a gente já tem bastante regulamentação desse ponto. A gente entende também que criar requisitos burocráticos para a atividade que venha acompanhado de benefícios para a atividade também, né? Isso precisa também ser balanceado no sentido de que qualquer requisito formal, qualquer burocracia criada, ela seja acompanhada de algum benefício para a atividade de representação de interesses. E o Instituto de Relações Governamentais, o IRELGOV, só vai tomar uma posição em relação a esses requisitos em si, desde que seja feita consulta pública em relação aos nossos associados. A gente traz um posicionamento, na medida do possível, sempre alinhado com os nossos membros. Então, na medida que a gente possa contribuir com a preparação desse relatório, e a gente teve essa informação do relator que até o final do mês isso vai ser colocado, disponibilizado, a gente entende sim que a gente pode colaborar com isso. E enfim, toda a barreira de entrada para a atividade, nós entendemos que ela cria discrepâncias e aí, discordando um pouco do nosso colega da CNC, a gente acredita que, inclusive, o acesso à Câmara Legislativa e ao Senado Federal, ela deve, sim, ser o mais democrático possível, inclusive para todos os profissionais que atuam na área, né? Evidentemente que a legitimidade de uma confederação ela deve ser respeitada, mas na medida em que todos os profissionais atuam de forma ética e profissional, também deve ser garantido esse acesso. Muito obrigado, presidente. Bom, agradeço a Wagner Parente. Eu passo agora... O Caio apareceu. Bom, vamos ver se Caio está presente, que ele está virtual, mas a gente já passou 2 vezes para ele. Eu acho que ele foi almoçar. Já almoçou, né, Caio? Que maravilha. Então, vamos lá. Caio Magri, diretor e presidente do Instituto Etos. Prazer, amigo. Está com a palavra 5 minutos. Prazer, deputado Agostinho Coutinho. Queria agradecer muito a oportunidade da gente estar aqui. Eu queria, como as minhas companheiras, Andréa e Maria Regina, contribuir com a contribuição que elas fizeram. Eu queria, como as minhas companheiras, Andréa e Maria Regina, contribuir com a contribuição que elas fizeram. Eu queria, como as minhas companheiras, Andréa e Maria Regina, contribuir com a contribuição que elas fizeram.
O Etos também integra a RAC, a Rede de Advocacy Colaborativo. O Etos está nessa luta pela regulamentação de uma relação de direitos, de equidade, de transparência entre a sociedade e o Estado há muitos anos. Então, eu queria trazer aqui, primeiro, a compreensão de que várias contribuições que já foram feitas aqui serão certamente acolhidas. Sua Excelência já declarou a importância de poder ter esse momento. Então, eu espero que, e eu me somo às preocupações levantadas pelo DIAP, pela CNC, acho que são questões muito importantes que a gente precisa trazer. Nós trabalhamos no sentido de buscar contribuir para trazer elementos da experiência e da referência e do exemplo da União Europeia na regulamentação do advocacy, do lobby, da incidência da sociedade sobre o Estado, como uma referência. Então, eu também tenho aqui 3 contribuições entre as 11 que foram feitas e já foram agora apresentadas pela Andréa e pela Maria Regina, mas eu tenho aqui 3 emendas, das emendas que foram propostas, a emenda 4, a 5 e a 9, e a primeira delas acrescenta um parágrafo único no artigo 11º do projeto, dizendo que cabe ao agente público registrar no prazo de 7 dias, a partir da data em que ocorrer o fato no sítio eletrônico oficial destinado a registro e publicidade. É fundamental a transparência e as recomendações internacionais, tanto da União Europeia quanto da OCDE, sugerem que se considere uma interação efetiva entre o agente público e privado, que feita toda a comunicação direta e indireta, oral e escrita, seja que possa influenciar no processo decisório, seja disponibilizada, seja transparente. Portanto, queremos aqui lembrar o princípio da transparência de uma maneira muito forte. Uma outra emenda é que a gente quer acrescentar também, de novo, sobre transparência e sobre conteúdo, que todos os documentos trocados durante e após as audiências e as conversas entre os agentes públicos e os representantes de interesse, que eles sejam efetivamente divulgados, né? Acho que é muito, e publicizados. É absolutamente fundamental, de novo, porque é um processo de decisão, né? Ao fazer isso, está se construindo um processo de decisão, abrindo a possibilidade, garantindo a isonomia para que a sociedade possa participar, ter o contraditório e atuar nessa direção. E, por fim, uma emenda, que é a emenda 9, que nós propusemos, entre as 11 emendas, que se dê uma nova redação ao projeto, ao parágrafo 4º do artigo 13, sobre os itens de hospitalidade recebidos pelos agentes públicos, que não é só a divulgação dos itens como diferente, como necessário, mas também que seja possível justificar o interesse institucional que levou ao seu recebimento, né? Quer dizer, é importante que a gente tenha, de novo, agora a garantia de igualdade de oportunidades e que, ao mesmo tempo, esse recebimento seja percebido como uma relação institucional. Enfim, eu queria aqui reiterar, eu acredito que tenhamos essa possibilidade, né, de buscar, nesse momento, construir uma nova visão, um conjunto de novas justificativas para que a gente tenha um substituto que venha do Congresso, que é a casa, que é a instância, que é o poder mais legítimo para construir essa regulação necessária, transparente, com equidade e com direitos garantidos para a sociedade atuar na sua incidência, das suas necessidades, da sua perspectiva, das suas propostas e da sua visão com relação ao que o Estado deve fazer. O Estado é da sociedade e ele precisa atuar de uma maneira forte, clara, transparente e democrática. Então, eu queria aqui reiterar essa perspectiva. Muito obrigado. Bom, agradeço a participação de Caio Magri. Acho que, sem dúvida, esse projeto ele tem 3 pilares que são fundamentais, né? Transparência, acesso a todos e isonomia. Mas vamos dar continuidade ouvindo agora o representante do Observatório Político do Setor de Serviços, Elcio Mascarenhas. Nós deixamos o representante da CGU por último, a pedido, inclusive porque o projeto vem original da CGU e era importante aí que ele pudesse dar a participação governamental nessa questão. Elcio, está com a palavra. Som.
É uma honra para o Opes estar aqui presente, obrigado. É porque a gente não tem uma certa estrutura, né? Não tem jeito. Mas isso me lembra uma frase de Roberto Campos, né? Quando ele dizia que quando você é um dos últimos a falar, parece dar aquela sensação de que todo mundo já falou tudo, né? Quer dizer, mas, na realidade, não. Se a gente for andar aí, por favor, você podia mudar? O Opes, na realidade, é uma associação nacional de associações nacionais. Podia mudar? Aí, obrigado. Que representa, basicamente, os interesses do setor de serviço. Nós também atuamos no suporte à frente parlamentar mista em defesa do setor de serviço. Então, o Opes ele vem agora como uma associação no sentido de desenvolver e tornar mais protagonista um setor que sempre foi colocado à margem do processo econômico. Por favor. Eu volto aí exatamente o que é a atividade do lobby, quer dizer, coisas que as pessoas têm que se preocupar bastante, principalmente com essa aderência à exclusividade dos advogados. Veja bem, o representante das atividades econômicas conhecem as atividades econômicas. É claro que no lobby você tem uma necessidade jurídica, você mexe a marcos regulatórios, você mexe uma série de situações que depende de conhecimento jurídico, mas nós não podemos nos ater a uma reserva de mercado. Então, contrário também um pouquinho o que a CNC diz, mas a gente tem que abrir esse diapasão de forma que você construa esses ambiente para os 4 atores que estão aí. Pouca gente falou de 2 atores aí. Né? As organizações não profit, que é o caso do Opes, que é o caso da CNC, que é o caso da CNI, quaisquer entidades, tanto patronal quanto laboral, as empresas privadas que contratam empresas de consultoria para defender os seus interesses legitimamente, os grupos de pressão, que ninguém falou, que precisam e que não sabem como funciona a estrutura da casa, eles precisam ter uma bússola para que permitam a viabilização e a mudança daquilo que eles propõem. E o governo, que é um dos maiores lobistas dessa Câmara, que é um dos maiores lobistas da nossa República, e que muito pouca gente está falando dele. Mas, de qualquer jeito, é importante que a gente tenha a noção de que esses 4 atores precisam de retaguarda para trabalhar. Por favor. É um país de Nelson Rodrigues, né? Ou seja, lobby é tipificação de mal feito, né? Quer dizer, né? Não dá, né? Isso está levando também à criminalização do processo legislativo, que, paralelamente, levaria à criminalização do parlamentar. Isso é uma verdade que tem que ser destruída. Nós viemos aqui falar muito mais do ambiente do projeto de lei do que, efetivamente, da técnica do projeto de lei. Então, a gente precisa entender que tem uma grande diferença entre o corporativismo legítimo e o espírito de corpo, que não pode ser jamais defendido dentro de uma estrutura como um todo. Por favor. Dias Toffoli fala, basicamente, que não há necessidade de você regulamentar o lobby. Já a contrapartida, a CGU diz que há necessidade de regulamentar o lobby. E aí, se você partir para outra, nós temos 2 modelagens de regulação e não regulamentação, né, que é a modelagem americana, que a gente não precisa dar aula. O André Gozeto, para falar nisso, ela pode dar aula para todo mundo aqui sobre a regulamentação e a regulação nos Estados Unidos. E no Brasil, que nós precisamos evitar algumas coisinhas, como, por exemplo, as portas giratórias, ou seja, a quarentena, efetivamente, do profissional que atua no governo, do profissional que atua no legislativo, do ex-parlamentar, que às vezes usa o seu broche para adentrar situações e ter informações, e não mais parlamentar Então, isso tudo a gente precisa ter. Então, vamos deixar desse shallow now, vamos entrar para o go deep, né? Ou seja, vamos para a realidade. Vamos analisar a realidade como um todo. E aí, se você puder partir para frente, o Opes defende essa frase. É a defesa legítima dos ambientes de negócio e não a defesa nem sempre legítima de negócios e ambientes. E a ordem dos fatores aí muda consideravelmente o processo de lobby no Brasil. E se não há o princípio, a expectativa de que haverá uma criminalidade, para que regulamentar? Você precisa regular. E, infelizmente, o brasileiro não conhece muito bem a diferença das palavras regulamentar e regular. Regulamentar é você viver sob normas, regular quando você cria, efetivamente, a macronorma. E é isso que a gente quer trazer para vocês. Não, vou me ater aqui aos últimos 30 segundos, agradecer, Augusto, pela oportunidade e dizer que o Opes está à disposição para quaisquer situações que se façam necessárias e esclarecimentos do projeto. Muito obrigado. Bom, agradecer a participação de Elcio Mascarenhas e passar a palavra para o representante da CGU,
e depois Márcio Denis Peçanha Gonçalves, e depois a gente ouve os nossos 2 deputados e encerra a audiência pública. Enfim, Márcio, você está com a palavra. Obrigado. Alô, boa tarde a todos. Boa tarde, deputado Augusto Coutinho. Saúdo também os demais deputados, deputada Adriana Ventura, sempre está nas nossas pautas lá dentro da CGU. Muito obrigado pela sua participação. Agradecer em nome do Poder Executivo Federal e especialmente da CGU por estarmos aqui nessa tarde, já pressionado pelo almoço, né, como o próprio deputado nos trouxe à baila agora, mas eu gostaria de dizer rapidamente, em 5 minutos, né, deputado, um pouquinho do que nos trouxe até esse momento. Fico muito feliz pelas palavras que eu vi aqui dos representantes, porque nós identificamos um anseio comum, eu acho que na grande sua totalidade das propostas. Vimos palavras como transparência, integridade, regulamentação da atividade do lobby, em suma, o reconhecimento do caráter legítimo dessa atividade. Contar para os senhores um pouquinho do PL 4391, que nos trouxe até esse prezado momento. Tivemos a oportunidade de estudar bastante toda a legislação ao redor do mundo, tivemos a oportunidade de ir em loco nos Estados Unidos, conversar com representantes tanto do Senado quanto da Câmara dos Estados Unidos, conversar com entidades de lobista nos Estados Unidos, conversar também com agentes públicos dos Estados Unidos que lidam com isso, em especial da OGE americana. Tivemos a oportunidade de conversar com integrantes da OCDE e com integrantes do governo chileno e também da sociedade civil chilena. E chegamos ao atual projeto de lei 4391, que tem uma inspiração no modelo chileno, já como foi apresentado aqui, e a ideia é que ele seja de caráter nacional. Mas ressalto, como foi apresentado anteriormente, alguns pontos que são cláusulas pétreas para o Poder Executivo Federal e já foram bem explicitadas por alguns aqui presentes. Somos contra, categoricamente, a criação de uma profissão de lobista e o credenciamento do lobista que foi apresentado, em especial no PL 1535. Somos contra também a questão do cadastro e do relatório e a possível existência de um curso para o lobista. Tudo isso pode ser muito mal interpretado e vai aumentar, com certeza, o custo transacional e vai aumentar essa falta de equidade que tanto foi falada na tarde de hoje. Reforço a necessidade de um respeito à diversidade, à especificidade e à complexidade de todo o sistema federativo brasileiro. Nesse sentido, é que a proposta da CGU, ela elenca a necessidade de um projeto de lei de caráter nacional e não federal, como foi apresentada. Dado, claro, sempre olhando as especificidades de todos os poderes e dos entes subnacionais. A própria OCDE, ela amarra nesse sentido, colocando que a atividade de lobby ela tem que ser regulada, em especial no Poder Executivo e no Poder Legislativo. E no nosso PL nós agregamos o Poder Judiciário e também trouxemos a questão dos entes subnacionais, que são muito importantes para a OCDE. Todos sabem da nossa necessidade, do nosso reconhecimento da acessão à OCDE, e hoje nós temos total convicção que o PL 4391, ele atende aos 10 princípios de integridade e transparência do lobby na OCDE. Esses princípios nós temos total certeza que vão facilitar a entrada do próprio país da OCDE, que é um grande anseio por parte de todos aqui no país. Reforço, por fim, como dito pela nossa amiga Carolina Venuto, que todas essas propostas que já estão no projeto 4391 já estão sendo implementadas no âmbito do Poder Executivo Federal. Quer seja por meio do decreto 10889, o famoso decreto de transparência de agendas, entrou em vigor, ele foi assinado no dia 9 de dezembro do ano passado, 5 dos 7 capítulos dele entraram em vigor em 9 de fevereiro desse ano, e em 9 de outubro desse ano, os outros 2 capítulos do decreto 10889, eles entram em vigor e reforçam novamente que o Poder Executivo já está trazendo esses princípios de integridade como um enforcement para esse PL. A ideia é que esse sistema e agendas que nós estamos entregando para a sociedade brasileira, ele possa realmente trazer benefícios de transparência e integridade. E lembrando a todos também que no dia 9 de dezembro desse ano, a CGU e o Poder Executivo Federal entregará à sociedade também mais uma ferramenta de transparência ativa chamada Infoagendas, onde toda a sociedade vai poder consultar
Os representantes de interesse, que tipos de políticas eles acessam ou tentam influenciar. Então, essas duas ferramentas, quer seja o e-agendas, por meio do decreto de agendas, e o info-agendas, poderão contribuir para o aumento da transparência e da integridade. Cumprindo o nosso prazo, eu agradeço, deputado, por esse convite, pelo debate, na certeza que o nosso projeto de lei ele pode contribuir e dar o devido tratamento à matéria no seio da sociedade brasileira. Muito obrigado, deputado. Boa tarde a todos. Muito obrigado, Márcio Peçanha. Boa participação. Queria ouvir agora, por ordem, a deputada Adriana Ventura e, em seguida, o deputado Bonifácio de Andrade. Dizer só para vocês saberem que a gente está aqui com mais de 200 interações aqui na audiência pública, o que é um bom nível de acompanhamento da matéria, que demonstra aí o interesse que se tem no país sobre essa questão. Mas com a palavra a nobre deputada Diana. Cadê ela? Obrigada, senhor presidente. Primeiro, eu quero parabenizá-lo, né, por realizar essa audiência pública de um tema tão relevante, de um tema que realmente o nosso país precisa avançar, né? Precisa avançar no debate, precisa avançar nessa, seja regulamentação ou regulação. Eu vou deixar os especialistas falarem do assunto, mas porque a gente sabe que é muito legítima a busca de interesses, né? E os interesses nem sempre são comuns. Eu dei aula um tempo de negociação, bastante tempo, aliás, e lá a gente sabe que tem 3 tipos de interesses. Existem os interesses que são comuns, que aí é fácil, né? Todo mundo tem interesse comum. Tem os interesses que são diferentes, que aí também é fácil, porque cada um contribui para o interesse do outro, porque não afeta ninguém. A questão toda reside nos interesses que são opostos. Eu acho que essa é a grande questão aqui. E aí vem a importância da gente realmente tratar esse tema de uma maneira aberta, de uma maneira que venha esse debate, que seja realmente, traga à luz, porque é muito complicado você tratar a atividade do lobby como algo pejorativo, né? Eu acho isso péssimo. E se nós pegarmos boas práticas no mundo todo, se nós pegarmos, inclusive, as 70 medidas contra a corrupção, eu estou vendo que está representado aqui, né, é um dos itens, é uma das medidas, porque a gente sabe que os combinados, as pessoas vão em busca dos seus interesses, né? Gostei bastante da frase ali dos ambientes fechados, né, porque a negociação de interesses acontece. Então, é bom que seja de uma maneira transparente, de uma maneira clara, de uma maneira pública, de uma maneira também que dê acesso. Porque hoje quem tem acesso é quem grita muito, quem está muito mobilizado e quem tem dinheiro. Então, o fato da gente dar essa transparência, sem burocratizar, sem transformar isso num outro balcão de negócios, né? Tem que ser esta profissão, tem que ser deste jeito e tem que fazer esse curso, a gente começa a dificultar. Então, eu parabenizo bastante a iniciativa aqui, da CGU, do deputado Augusto Coutinho. Tem um desafio à frente, deputado, né? Então, queria falar que eu também me coloco à disposição, porque é um debate que interessa a todos os brasileiros, e parabenizar a todos que estão trabalhando nesse, em conjunto, para construir esse grande relatório, porque o que não dá é para a gente ficar tapando o sol com a peneira, né, e ficar passando a mão em cima de coisas que é hipocrisia. Então, a gente precisa, sim, tratar desse tema, aprovar logo esse relatório. Espero que isso seja breve, espero que a gente avance sem burocracia, porque, com muita burocracia, o que a gente vê é a famosa vender facilidades através de dificuldades. É isso que a gente tem que evitar também. Acho que, nesse parlamento, o nosso trabalho é esse. Então, eu queria colocar também a Frente contra a Corrupção à disposição. Também nós temos várias notas que chegaram lá. Queria pedir a todos os senhores que encaminhem para o Gabinete 802 também, para que a gente possa fazer um bom debate e a gente todos possam dar sua contribuição. Obrigada e boa sorte. Obrigado, Adriana. Inclusive, é importante ressaltar que Vossa Excelência foi uma pessoa que, logo que chegou o projeto, pediu um estudo da consultoria da Casa sobre essa matéria. Então, está bastante interessada e envolvida na questão. Vamos ouvir agora o deputado Bonifácio de Andrade.
Meu caro presidente, deputado Augusto Coutinho, quero primeiro parabenizá-lo pela convocação dessa importante audiência pública para tratar desse assunto que é um tema tão sensível e tão desconhecido da sociedade. Tudo que foi dito aqui eu concordo, assino embaixo, acho que é extremamente necessário termos uma regulamentação, ter uma legislação que trata da atividade da representação, né, da relação institucional governamental, RELGOV, advocacy, o lobby, que, na verdade, mais do que grupo de interesse, de que defesa de interesse, a atividade da representação ela é necessária para a democracia, ela é necessária para a república, onde quer que exista a tomada de decisões. Porque não é possível que um indivíduo sozinho resolva tomar decisões que vão trazer consequências em todo o país, sem conhecer profundamente a realidade e as consequências daquela decisão que ele está tomando. E todo dia isso acontece nos corredores governamentais, que acontece aqui no Congresso. É necessário que o governo, como instituição, que o parlamento, como instituição, e os parlamentares escutem a sociedade. Porque cada decisão que é tomada aqui, ela tem uma repercussão fortíssima na sociedade. E quando essa tomada de decisão ela acontece em algum ramo da atividade econômica, em algum nicho específico, esse nicho, essa atividade precisa ser escutada. E é disso que se trata o lobby. São as pessoas que são impactadas por aquela tomada de decisão, vir aqui trazer a sua visão, trazer ajustes, trazer complementos, trazer reclamações sobre aquela proposta legislativa que está acontecendo. Não há nada de não republicano nisso, não há nada de incorreto nisso. É necessário, se quisermos fazer uma lei boa, uma lei positiva, nós temos que escutar aqueles grupos que estão sendo afetados, é óbvio. Se eu vou amanhã tratar de uma lei que fala sobre enfermeiros, eu que não sou enfermeiro, é óbvio que eu tenho que conversar com os enfermeiros para saber como é que impacta na vida deles aquele texto como está redigido. E eles vão alertar, deputado, isso aqui é impossível, porque a nossa realidade é assim, assim, assado. Isso que vocês colocaram aqui não tem como acontecer. Opa, não tinha percebido isso. Então, nós que estamos aqui em Brasília, na capital, que estamos aqui no centro do poder, nós temos que voltar os nossos olhos para o interior, para a realidade do dia a dia. E quem nos traz a visão dessa realidade do dia a dia são aquelas pessoas impactadas. São esses chamados grupos de interesse. É óbvio que eles têm que vir aqui e têm que ser ouvidos. E, para isso, é fundamental, e aí eu quero aplaudir, nós regulamentarmos essa atividade, que é comumente chamada como lobby, e que muitas vezes é mal vista, é incompreendida, porque muitas vezes acontece sim, reuniões a portas fechadas, em que o interesse menor está acontecendo. Então é preciso que tenhamos, sim, um farol, que seja de maneira cristalina, que seja uma representação transparente, mas que é legítima. Precisamos escutar a voz das ruas, precisamos escutar a voz da sociedade. E, para escutar a voz da sociedade, precisamos regulamentar a atividade do lobby. Portanto, eu quero aqui parabenizar mais uma vez ao nosso autor do requerimento, deputado Augusto Coutinho, parabenizar a todos que falaram aqui antes, tudo que foi dito aqui foi extremamente procedente. Nós temos aqui, para concluir meu tempo, não quero cansá-los, nós temos, na verdade, 2 projetos aqui na casa. Está tramitando esse, o 4391, mas tem o projeto anterior, de autoria do deputado Carlos Aratini, que traz um foco diferente e que, na minha visão, os 2 projetos precisam ser aglutinados. Os 2 têm coisas muito boas e tem coisas que precisam ser ajustadas, que serão aperfeiçoadas. Mas a união desses 2 projetos, eu acho que teremos, sim, uma legislação bem feita sobre a atividade de relações institucionais e governamentais no Brasil. Portanto, presidente, eu quero aqui parabenizar por mais essa audiência pública e dizer que contem comigo, sou perfeitamente favorável a uma legislação que traga transparência de maneira institucional a esse tema e acho que precisamos discutir com mais profundidade, sobretudo a unificação, estou chamando aqui a unificação, a hibridação, né, desses 2 projetos, porque os 2 têm coisas muito positivas que podem ser aproveitadas nessa legislação que se pretende fazer, que é importantíssima até porque, para concluir, a própria OCDE, como todos sabem, já está cobrando do Brasil uma regulamentação sobre esse tema, porque os países da OCDE precisam ter regulamentação sobre atividade de lobby, é uma das exigências que a OCDE faz e que está cobrando o Brasil para que tenha também a sua regulamentação. Portanto, muito obrigado, meu caro deputado Augusto Coutinho, contem comigo, estamos aqui prontos para lutar
pelo que for melhor para o Brasil. Agradeço Parabéns. a participação do deputado Bonifácio de Andrade, que faz colocações muito pertinentes, como também a deputada Adriana Ventura, dizer que, de fato, a gente precisa fazer isso, né? A gente tem um problema hoje que é muito maior. Hoje a gente tem a influência das redes sociais. Então, se a gente não cuidar disso, é uma coisa que vem de cima para baixo das redes sociais e conversão de rede social. Tem um caso, estou aqui nessa casa, já estou no 3º mandato, que aconteceu, que é uma coisa, era a PEC 13, era uma PEC que questionava se o Ministério Público podia ou não ele fazer a investigação e a acusação. E se questionou isso, porque as polícias, inclusive, discordavam disso. E foi apresentada essa PEC 13. Foi vendido uma PEC, foi vendido para a população, para toda a população, dizendo que essa PEC era uma PEC para que os políticos não pudessem ser condenados, não pudessem ser acusados. E todo mundo engoliu isso. E foi, assim, um pandemônio aqui nessa casa. Quem assinou o requerimento dessa PEC foi, assim, defenestrado, como se estivesse cometendo, o político que não queria que o Ministério Público investigasse mais nada. E que não era um questionamento de posições que mereciam, sim, ser discutidas. Eu me salvei porque eu tinha assinado, mas tinha avaliado e já tinha dado uma declaração pública que ia votar contra. Mas a matéria é pertinente e era pertinente, sim. Era pertinente, sim. Existe um questionamento se quem pode investigar também pode acusar. O cara investiga e acusa, né? Então, as polícias não concordam com isso. Então, era pertinente naquela ocasião. Isso é um exemplo do que a gente passa. Às vezes chega matérias aqui para nós e vem... O pessoal que está na técnica está colocando o seu nome como deputado Bom Gás. Não, que é também um grande deputado também, mas não é exatamente Vossa Excelência. Né? Está aparecendo lá na legenda o deputado Augusto falando, mas com o nome Bom Gás. Bom, então, é isso que dá. A gente precisa ter a coragem de discutir com transparência, parabenizar a CGU. Foi fundamental aí que o governo desse um caminho nisso. A gente tem como harmonizar esses projetos que estão aí. Eu acho que essa é a solução para que a gente consiga avançar. Isso não é um projeto de governo nem de oposição. Isso é um projeto do país, né? Um projeto do país, como acho que é importante para a gente que a gente avance nisso. Então, bom, eu queria só, cumprindo aqui o protocolo, agradecer a presença aos seus convidados, pelas presenças, pela participação, nada mais havendo a tratar. Encerro a presente reunião, antes convocando para a reunião de audiência pública nessa quinta-feira, dia 30 de junho de 2022, às 10 horas, neste plenário 12, para debater a resolução do CNPCP 53/2022 da Previdência Complementar. Fechado, declaro encerrada a reunião. Muito obrigado.